Você está pensando em comprar um FII de logística e não sabe qual deles escolher? Então nesse vídeo a gente vai fazer a análise dos 5 maiores FIIs da nossa bolsa, uma análise completa deles que vai te ajudar e muito a decidir qual dos FIIs comprar. Então a gente vai analisar HGLG, XP Logística, GGCR, LVBI e VILG. Então a gente vai analisar esses 5 FIIs, então você quer decidir qual deles você vai querer investir, fica até o final do vídeo para você ver todos os detalhes. Fala pessoal! Tranquilo? Voltando para a nossa série de batalhas setoriais, vocês tinham um pedido, quando eu fiz as ações, estou deixando passando o card para vocês darem uma olhada, que a gente fez de banco, saneamento, energia elétrica, vocês pediram bastante análise de FIIs. Então eu vou começar a trazer algumas batalhas setoriais de FIIs, a gente vai começar hoje pelo setor de logística. É um setor que as pessoas gostam muito pela sua resiliência, né? São os contratos atípicos, é uma característica dessa classe de ativo, onde os inquilinos têm um contrato muito longo, 10, 20, 30 anos, e muitas vezes, se o inquilino sair antes do prazo, tem que pagar uma multa muito alta e muitas vezes é o valor integral do contrato. Então, por isso é uma classe de ativo que chama muita atenção por essa consistência e ainda por cima na crise sofreu muito pouco. Então, a ideia vai ser analisar esses 5 maiores FIIs do IFIX. A gente escolheu os 5 maiores FIIs porque tem muito FII de logística na bolsa e eu quis pegar os maiores que também tem aquela liquidez ideal para todos conseguirem investir sem nenhum problema. Legal, então a ideia do vídeo vai ser realmente trazer essas 5 análises. Então, se já gosta do conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal. Também deixa o like para esse vídeo ter um alcance maior e a gente conseguir ajudar mais pessoas. Então, bora lá para a apresentação. Começando aqui, a gente vai primeiro dar uma olhada nas características básicas dos FIIs. Aqui a gente fez uma tabela bem inicial para a gente só ter um overview geral desses FIIs. A gente consegue ver, né, os 5 FIIs que a gente vai analisar: HGLG, CXPLG, LVBI, GGCR e VILG. A gestora, taxa de administração de cada um deles, o peso no IFIX, o volume negociado por dia. Então, FII negociando 6, 8 milhões por dia, acho que é tranquilo a gente conseguir comprar. Que é o valor de mercado, patrimônio líquido e quando eles pagam. Tá, aqui, caso você queira saber qual é o dia de pagamento de cada FII, está aqui nessa tabela. Então, também não precisa ficar com muita pressa de anotar tudo que a gente vai passar por aqui, porque lá no final vai ter um quadro de medalhas, onde cada FII ganhou em cada ativo específico que a gente está analisando. Tá, então é mais para a gente passar as informações aqui, então a gente já consegue ver HGLG, menor taxa de administração que tem, um ponto positivo para ele. XPLG, maior volume de financeiro negociado por dia. Aquela pessoa que tem um patrimônio maior tem essa preocupação. Mas também a gente consegue ver dados de pagamento, não tem melhor ou pior, aí vai de você querer ter um dia ou outro, dependendo das suas contas, ou caso você só queira reinvestir também não faz diferença. E ali a gente consegue ver que logo de valor de mercado versus PL, o HGLG é que ele tem o maior valor de mercado em percentual versus o PL. O valor de mercado, né, que é o preço, o valor patrimonial, do HGLG é o maior, tive um histórico disso para você dar uma olhada melhor. Agora, uma outra métrica que não costuma mostrar tão fácil, a gente precisa fazer umas continhas para chegar nela, é o preço do metro quadrado. Teoricamente, quanto mais barato você paga por metro quadrado, melhor. Mas também tem um quesito: aonde está situado esses pontos? Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um metro quadrado ali na Faria Lima versus no centro, da Faria Lima é muito mais caro. Mas, então você não consegue fazer essa comparação. A gente tem que fazer de preços de metro quadrado dentro da mesma região para fazer sentido. Mas aqui, né, como são vários FIIs, são vários edifícios que eles têm vários galpões espalhados pelo Brasil, eu fiz essa métrica bem simples. Peguei o valor de mercado, dividido por metro quadrado, a gente chegou nesse preço. Então a gente vê que o HGLG é o mais caro de todos, com R$ 4.600 de preço por metro quadrado, e o XPLG é o mais barato. Tá, então, igual eu comentei, depois a gente vai ter todas as métricas unidas numa coisa só, mas a gente consegue ver quanto mais barato será o melhor para essa característica. Agora, outro ponto que a gente comentou até no começo do vídeo, o tipo de contrato. Então, o contrato atípico, só explicando rapidinho, é aquele contrato que, por exemplo, tem 10 anos de duração, e se a pessoa sair antes do vencimento, ela precisa pagar todos esses aluguéis restantes para o do proprietário do imóvel. Então é muito mais seguro você ter um FII que tenha 100% do contrato atípico, que é o caso do GGRC, do que, por exemplo, o LVBI, que tem metade, mais da metade de contrato típico. O contrato típico é um contrato normal, que a multa é bem menor, a duração do contrato acaba sendo menor também. Então, quando a gente tem contratos atípicos, te dá uma segurança maior que esses rendimentos, né, mensais vão se concretizar. Isso porque, caso o inquilino queira sair, ele tem que pagar essa multa integral dos aluguéis restantes. Então a gente consegue ver que o GGCR é o melhor, o pior foi o LVBI, mas na média ele está mais ou menos entre 40% e 50% dos FIIs normais da indústria. Esse ponto aqui de diversificação, eu fiz uma tabelinha aqui, tá? São 3 pontos que eu quis considerar na diversificação. Quantos ativos, então quantos galpões logísticos eles têm, quantos locatários eles têm. Você até pode achar estranho que no caso do XPLG ter mais locatário do que ativo. Isso acontece porque tem alguns galpões que você consegue dividir, né, fragmentar eles e ter mais de um locatário nesse mesmo galpão. Então por isso que ele consegue ter quase o dobro de locatários que ele tem de galpão. E a concentração top 3, o que seria isso? Eu peguei quanto que representa de receita
os 3 maiores inquilinos do FII. Então a gente quer que esse top 3 não seja muito relevante, porque se a gente imaginar esses 3 saírem, no caso do HGLG você perde mais da metade da receita, versus se for no GGCR é só 1/3. Então separa esses 3 pontos. Quanto maior o número de ativos, melhor, porque tem uma diversificação maior. Maior número de locatários, melhor. Quanto menos concentrado for, melhor. Aí eu dei uma nota para isso. Então a nota foi de 1 a 5, aquele FII que estava melhor em cada categoria recebeu 1, o pior recebeu 5. Então além daquela coluna de notas que a gente consegue ver aqui, quanto menor for esse número, melhor. A gente vê que o XPLG foi o melhor de todos, que teve uma nota 5. Depois o GGCR ficou em segundo, o LVBI e o VIG empataram. O HGLG foi aquele que teve a pior nota, isso porque ele tem uma concentração muito alta, foi um dos principais problemas dele, desse top 3. Então quer dizer que os 3 maiores inquilinos dele representam muito da receita, então ele não pode perder esses inquilinos. Então essa é a ideia da diversificação, quanto maior o número de ativos, maior o número de locatários e mais diversificado tiver o percentual da receita, melhor é para esse FII. E aqui a gente vai falar um pouco, passar rapidinho só de onde estão os ativos, tá? Esse primeiro aqui é do HGLG, então você vai ver que é bem concentrado aqui no Sudeste, então principalmente São Paulo, tem até Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas o foco é realmente em São Paulo, aqui no Sudeste, tá? Muito ali em Vinhedo. Então é importante aqui vocês verem também essa diversificação geográfica. E aqui, depois eu vou até mostrar no final do vídeo aqui da apresentação, pontos para vocês estudarem, além disso que a gente vai apresentar aqui. E é importante vocês verem, por exemplo, legal, tá aqui em São Paulo, mas onde será que é em São Paulo? É perto de uma rodovia? É longe da rodovia? Perto de um porto, de um aeroporto? Então são pontos que agregam muito para a localização do FII, do ativo. Então você pega, por exemplo, até o FII de Minas Gerais, né, que tem um galpão ali. Será que é um bom lugar onde ele vai estar? Perto de um centro urbano, é perto de qualquer rodovia que esteja. Então é importante não só ver qual é o estado, mas o FII de logística você tem que estar num lugar que faça sentido, né, para os meios logísticos. Então você consegue levar fácil para centros urbanos de distribuição, consegue fazer essa movimentação bem feita. Então depois vale entrar no detalhe de cada FII e ver onde ele está situado, além de ver se também esse galpão é um galpão que está atualizado, que é um galpão que você não precisa ter que gastar muito dinheiro de reformas, etc. Não são galpões muito antigos que estão ajustados às novas normas. Então é interessante também você dar uma olhada por isso, porque pode ser que seja um galpão num lugar super bom, mas seja super antigo, tem que passar por reformas e o FII vai ter que gastar muito dinheiro. Então além de ver onde está situado, ver também cada FII específico e aí você consegue ver em vários sites depois. XPLG, consegue ver que ele já tem um pouco mais de diversificação geográfica, né? Então ele tem um pouco ali no Nordeste, que o HGLG não tinha, mas também focado muito no Sudeste. Aqui a gente já consegue ver o GGCR, também tem um pouco do Centro-Oeste, que os outros não têm, mas também, a maioria deles o foco é Sudeste e Sul. Aqui a gente tem o LVBI não tinha na carta dele, aí eu puxei do Funds Explorer o mapa, você consegue ver praticamente é tudo São Paulo e tem um lá em Curitiba. Igual eu comentei aqui no Funds Explorer, você consegue dar um zoom depois em cada FII e ver onde está situado, que é um ponto importante de vocês darem uma olhada depois. E aqui o VILG também, Sudeste e Sul. Então basicamente, né, o grande hub do Brasil é Sudeste e Sul, que é onde estão focados esses FIIs. Falando um pouco de vencimento de contrato, então outro ponto importante. Saber quais são os contratos, se são atípicos ou típicos, mas também não adianta nada ser 100% atípico e vencer ano que vem e o FII tem que ter dor de cabeça, né, ter que buscar novos locatários, isso pode ser um problema para você. Então quanto mais longo for esse vencimento, melhor é para você que te dá essa garantia. Então, por exemplo, o caso do GGCR11 aqui, 100% dos aluguéis dele vence depois de 2023. Então se a gente pensar assim, ele vem só depois de 2023 e é tudo atípico. Então isso te dá uma garantia que até lá, pelo menos não vai ter nenhuma dor de cabeça. Porque se algum inquilino sair, tranquilo, você vai receber retroativo e não vai vencer nada até 2023. Quando a gente olha para o XPLG, 20% vence em 2022. Então você tem que ter essa preocupação se em 2022 eles vão conseguir locar tudo isso de novo ou não. Tá? Aqui, a parte cinza aqui seria 2022, a amarela 23, essa aqui azul é 20, desculpa, né? Agora esse ano, e o laranja é 21. Então a gente quer, no caso de vencimento, que seja o mais longo possível. Então quanto mais longo vencer, melhor é, porque te dá essa segurança. Que é aquilo, o fundo de logística, o bom dele é essa perenidade nas receitas. Então você quer mais para tranquilidade, você não quer, normalmente não é um FII que você está buscando aquele ganho de capital alto, algo que seja arrojado, você quer mais uma tranquilidade. Então, atípico e vencimento longo são dois pontos que a gente procura, e aqui o GGCR leva nesses dois pontos, tá? E a gente consegue ver também que o XPLG é um dos piores deles, porque vence muito, ali em 2022, que você tem uma preocupação bem alta. E acima de 2023, se você entrar nas lâminas mensais desses FIIs, você consegue ver quanto é que vence. Mas o meu ponto aqui, né, acho que até 2023 é uma análise legal, então se quiser ver mais detalhe quais são os anos de vencimento, entra na carta de cada um deles e você consegue ver esse ponto. E agora, um ponto muito importante, né? As pessoas compram FIIs para receber dividendos, né? Acho que o principal ponto que as pessoas querem comprar FIIs é o dividendo mensal. E além disso, aqui tem um dividendo yield alto, né? Que é o dividendo yield, é o valor do rendimento
dos últimos 12 meses versus o valor de cota de hoje. Aqui que a gente consegue ver que o HGLG é o FII mais antigo que nós temos da bolsa aqui, né, desses 5 que a gente está comparando. Então, ele tem lá dentro um histórico bem alto, né, bem longo. Já os outros FIIs são muito recentes, então você vê que é uma escadinha, porque cada mês que ele distribuía, ganhava um pouquinho de dividendo. Então esse gráfico aqui em si não significa muita coisa, né? Fica até meio difícil de entender algo. Aí eu dei um zoom nessa última parte do gráfico, só nos últimos tempos, para a gente ver com um pouco mais de precisão. Consegue ver que eles giram meio que em torno ali de 5% a 6%, 6 e pouquinho, na média, tá todos eles. O HGLG é o FII que tem o menor dividendo yield, isso meio que histórico, né? Consegue ver que ele está sempre abaixo. E aqui o VILG hoje é o que está o melhor. Não foi sempre assim, mas esses 4 aqui, né, costumam ser bem próximos. Então, XPLG, LVBI, GGCR e o VILG. Então, hoje o VILG está em primeiro, GGCR em segundo, LVBI em quarto e o XPLG em terceiro. Mas se a gente for olhar aqui, não tem muita diferença aqui entre esses dois, né? O GGCR e o VILG. Mas é um ponto importante que a gente quer ter esse dividendo yield, e quanto maior ele, melhor é para nós. E agora, vou trazer alguns estudos, aqui é meio que a parte, tá, dos logísticas, mas para vocês entenderem essa correlação que existe de dividendo yield versus CDI versus IMAB. Isso porque a gente ouve muitas pessoas falando, o CDI caindo deve valorizar as cotas dos FIIs, porque as pessoas querem correr mais para renda fixa, ou até fazer uma comparação que eu acho super errada. Eu vou deixar passando se eu fizer algum vídeo sobre isso já, que é, qual FII paga mais que Selic? Não faz sentido isso, né? Então, você falar que um dividendo do FII é maior que a Selic, tá certo, FII tem mais risco, tem que render mais que a Selic. Então, uma comparação super sem sentido isso. E aí eu vou explicar um pouco mais o que você deve comparar o dividend yield do FII, se é CDI ou se é uma outra métrica. A gente consegue ver aqui o histórico, né, dividend yield versus CDI. Aqui, esse dividend yield, eu peguei a média de todos aqueles FIIs, tá, dos 5. O problema é que até aqui, mais ou menos, 2018, só tinha o HGLG. Então tudo isso aqui para trás é só de um FII. Então isso aqui, se a gente for pensar, não tem muita significância estatística, porque você está pegando de um FII específico, então pode ter situações dele. Daqui para frente faz um pouco mais de sentido, porque a gente tem os 5 FIIs, que já é uma média da indústria. E aqui é o ponto que a gente quer chegar, que é isso que importa no final do dia. O yield de NTN-B 2050, tá? Que groselha é essa? NTN-B é um título do Tesouro, que é o IPCA+, tá? Então, o NTN-B é a nota do Tesouro Nacional, série B. Isso antigamente era chamado com esse nome, hoje é IPCA+. Aqui a 2050 é a mais longa que a gente tem e ela paga juros semestral. Então, seria um título que a gente pode comparar um pouco com o FII. Isso porque ele distribui os dividendos, né? Um é semestral, que é a mesma questão do FII, né? O FII ele é obrigado a distribuir semestral, mas, por norma, ele distribui mensal. E esse yield é quanto ele está distribuindo por mês, né? Por ano, desculpa. Então, é o IPCA mais alguma coisa, esse yield é esse mais alguma coisa, que seria basicamente o dividend yield do FII, que a gente pode comparar. É 2050 porque um FII é perpétuo, né? Não acaba, a NTN-B é o prazo mais longo, então as características são bem parecidas. Então, aqui a gente consegue ver que, né, desde quando a gente tem mais do que o HGLG para comparar, a gente tem bastante FIIs juntos, eles seguem uma linha muito próxima. Então, quando teve esse pico de dividend yield, o CDI não mudou, óbvio, né, porque o CDI também tem as unhas do cupom. Mas a NTN-B, o yield dela subiu bastante também. Então, essa relação entre o dividend yield e o yield da NTN-B é o que realmente importa para a gente dar uma olhada. Tá? Que CDI com yield de FII não faz muito sentido, muito por isso, questões dos riscos. E dá uma olhadinha naquele vídeo que eu deixei passando no card para vocês entenderem melhor. E aqui é esse spread, então a diferença entre um e outro. De novo, tirando, né, excluindo um pouco esse lado esquerdo do gráfico, que era só um FII, não tem muita significância estatística, daqui para frente, a gente vê que é algo que gira em torno de 2 a 3%. Então a gente consegue saber que num FII, a gente consegue ter um ganho de 2 a 3% a mais do que um yield de NTN-B. E ainda esse yield de NTN-B tem imposto no meio, que o FII não tem. Então é um acréscimo ainda melhor. Mas você consegue ver que no final costuma ser muito próximo se comparar o yield do FII com o yield da NTN-B, não comparar com o CDI. Tá? Só um parênteses que a gente fez aqui no vídeo de logística. Tá? Agora voltando para os assuntos importantes. Aqui é o PVP, né? O preço sobre o valor patrimonial do FII. Também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar passando, ou deixar nos comentários, que é explicando um pouco se isso faz sentido ou não para FII de tijolo, né? Que é o caso que a gente está vendo aqui. Mas é uma métrica importante, né? Para saber se está caro ou se está barato, mas entende um pouco melhor lá como é que eles calculam esse VP para saber se acha que faz sentido para você ou não. Mas a gente vê aqui o quê? A HGLG é o maior de todos, né? Então quer dizer que é o FII mais caro. A gente já conseguiu ver no preço, né? Sobre o metro quadrado também que ele era um dos mais caros. E os outros todos ficam aqui na casa de 1,10% mais ou menos, que seria basicamente 10% do preço acima do valor patrimonial. Tá? Então essa métrica, quanto menor ela for, melhor é para o FII. Teoricamente está pagando mais barato pelo mesmo imóvel em si. Agora a gente vai falar um pouco de vacância. E vacância você pode olhar de duas formas diferentes em vacância. Tanto como segurança ou oportunidade. Aqui eu estou indo uma olhar mais de segurança, então quanto menor a vacância, melhor. Mas se você pensar, um FII que tem uma vacância muito alta, se você acredita que ele vai ser locado, para você é uma excelente oportunidade. Porque você está comprando um FII mais barato, com um yield menor, e isso deve se valorizar ao longo do tempo quando essa vacância for diminuindo.
Tá? Mas então, quando a vacância é alta, é mais uma oportunidade que está um risco associado. Aqui estando para um passo mais conservador. Então, quanto menor a vacância, é melhor para o FII. Todos esses dados foram tirados do Fund Explorer, tá? Que vocês conseguem ter acesso. E aqui vou só falar um pouco da diferença da física para a financeira, tá? Essas vacâncias. Então, vacância física, então você pega a ABL, né? A área bruta locável do FII. Então, por exemplo, o FII tem lá 100 mil metros quadrados para alocar. Se tem 80 mil metros locados, ele tem uma vacância de 20%, que é o que falta, né? Os 20 mil metros é o que falta para ser locado. Só que tem um ponto financeira. Se ele tem, por exemplo, 2 imóveis, então cada imóvel é metade da área bruta total dele. Só que o imóvel é muito mais bem localizado, então dá uma renda melhor. Então a gente pode falar que o imóvel 1 é 5 mil por mês de renda, o outro é 2 mil por mês. Então se o imóvel 1 estiver vazio, ele vai ter 50% de vacância física, que é da área bruta. Mas ele vai ter uma vacância financeira muito maior, porque é esse FII que dá basicamente toda a receita dele. Tá? Então tem essa diferença de vacância física para financeira, mas aqui alguns FIIs a gente tem essa separação, mas a maioria a gente vê mais pela física. Então eu vou só passar por eles, depois eu estar no quadro final de medalhas. Se quiserem dar um pause, que vocês conseguem ver detalhado de cada um. Tá? Então, dos 3 primeiros, depois dos 2 outros. Agora já falando do quadro final, tá? Que aí ficou a consolidação, só coloquei os 3 primeiros lugares de cada um. Então a gente consegue ver que o HGLG ganhou só a administração, que é menor, e depois ele ficou em segundo em 2 pontos, o resto ele ficou, nem entrou no quadro. Então a gente vê que o VIRG ganhou bastante medalha de primeiro lugar, o XPLG e também o GGCR. Tá? Então assim, isso é para vocês terem uma ideia que isso aqui é só uma análise quantitativa, olhando dados, né? Então a gente não está colocando nada por trás além de dados. Então cabe você também depois fazer alguns estudos para ver o que comprar ou não. Mas é um quadro bem legal que a gente consegue resumir muitas informações quantitativas, né, de dados específicos. Então a gente consegue ver que o VIRG, menor vacância, mais barato em relação ao PVP e dividend yield maior. A gente consegue ver que o GGCR, em termos de segurança de aluguel, é o maior que tem. Contratos atípicos, tem investimento de contrato longo e uma boa diversificação. Então, isso aqui é bem legal para você começar os seus estudos, porque, por exemplo, se você quer um FII com dividend yield muito alto, talvez o VIRG ou o GCR seja mais indicado, mas tem que analisar os outros dados. Tanto que é por isso que eu fiz esse outro slide aqui, que é o quê? Sugestões para você estudar. Acabe esse vídeo e vai dar uma olhada nisso. Equipe de gestão, qualidade dos imóveis, que a gente já falou disso, outros FIIs de logísticas, que não tem só esses 5, quais são os planos de expansão deles, então o XPLG tem um imóvel construindo, e você consegue tudo nas cartas mensais. E também dá uma olhada no feito das crises. Como é que foi a renegociação de aluguel, se está com uma inadimplência ou não. Então aquilo, né? Esse vídeo deve ter uns 15, 18 minutos, mas é só o inicial para você começar essa jornada de investir em logística. Gasta mais um tempinho, olha esses detalhes e você fala, pô Vinícius, tem a mínima ideia como avaliar uma equipe de gestão. Deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo fazendo essa análise, um ponto mais qualitativa, para vocês entenderem quais pontos deve dar uma olhada. Então agora, né, só para finalizar o vídeo, espero ter ajudado vocês nessa escolha de FIIs. Qualquer outra dúvida, nos comentários, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando. E aí, se vocês quiserem, eu trago essas análises mais qualitativas, o que vocês devem avaliar ou não. Legal? Então, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like e compartilhe com seus amigos. Valeu e até a próxima.